Olá! Seja bem-vindo ao canal da Illumine. Eu sou Priscila Austin e esse é o nosso espaço para conversar um pouquinho sobre temas da educação e do desenvolvimento humano. Puxa a cadeira, senta aí, vamos conversar um pouquinho? E hoje a nossa conversa é sobre estilos de aprendizagem. No vídeo anterior, a gente conversou um pouquinho sobre identificação de necessidades, falamos sobre a pirâmide de Maslow. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada aí no canal e assiste o vídeo. E a gente falou que a pirâmide chega um momento em que a gente tem a necessidade de aprender, mas aprender como e aprender para quê? Como é que você aprende? Na verdade, o que é aprender para você? Pra gente aqui na Illumine, aprender é mudar positivamente de comportamento. Como é isso? Você não sabia ler até uma determinada idade. Quando você aprende a ler, você muda o seu comportamento. Você passa a querer ler tudo. Se você tem filhos nessa idade de aprendizagem de leitura, você deve perceber que eles olham os outdoors na rua, as placas, tudo eles querem ler, tudo eles querem visualizar, tudo eles querem fazer essa leitura não só do mundo, mas das palavras. Então mudou o comportamento. Isso é para qualquer coisa na vida. Quando você aprende a se conhecer um pouco melhor e a se analisar, você passa a se analisar a cada passo da sua vida, a cada comportamento seu. Você para, pensa, analisa, seja na hora ou seja um pouquinho depois, mas você muda o seu comportamento também. E talvez você até aprenda a pedir desculpas por alguma coisa que você tenha feito no momento que você não pensou. Mas Priscila, o que isso tem a ver com estilo de aprendizagem? Estilo de aprendizagem é o jeito que você aprende. Tem 3 estilos básicos. O visual, aquelas pessoas que aprendem vendo e que precisam de apoios de ilustrações, de textos escritos. Existe o estilo auditivo, aquelas pessoas que precisam ouvir as coisas. Não precisa nem ter imagem não, pode ter uma tela preta aí na frente, mas precisam ouvir. Algumas vezes essas pessoas inclusive fecham os olhos em aulas, em palestras, para se concentrar melhor naquilo que estão ouvindo. E existem as pessoas de estilo mais sinestésico, que precisam pegar nas coisas. Sabe criança, assim, quando precisa, me dá, quero ver, tocando. É um estilo mais sinestésico, é o estilo da sensação, da sinestesia, do toque. Em geral, a gente associa isso com as mãos. Esses são os 3 estilos básicos, quando a gente pensa os básicos dos básicos. Mas quando a gente pensa numa associação com a teoria das múltiplas inteligências do Howard Gardner, a gente pode ampliar esses estilos de aprendizagem de acordo com os estilos das inteligências, ou com as múltiplas inteligências, melhor dizendo. Então a gente pode aí ampliar para os estilos verbais de aprendizagem, aquela pessoa, isso tem a ver com você que é professor, aquela pessoa que aprende enquanto está falando sobre as coisas. Qual de nós nunca aprendeu assim, né? Tô dando a aula, tô ministrando uma aula, e aí nisso eu começo a falar sobre alguma coisa que eu nunca pensei sobre isso. Interessante que na terapia é muito esse processo. Você está falando sobre coisas e você está dando conta, ouvindo, sobre aquilo que você está falando. Tem também o estilo lógico-matemático. Aquelas pessoas que são mais sequenciais, são mais lógicas. É o se, então. Se isso acontece, então é por isso. Essa causa gerou isso. Essas pessoas que vão pensar nesse estilo mais lógico. Existem as aprendizagens dos estilos sociais, pessoas que aprendem melhor em conjunto, precisam estar com outras pessoas, e pessoas que aprendem melhor individualmente. Lembrando que o estilo verbal, o estilo lógico-matemático, o estilo social e o social, eles estão interligados com o verbal, o auditivo e o sinestésico. Então eu posso ser verbo-visual. Então eu preciso falar, mas eu preciso ver. Eu posso ser individual sinestésico, eu aprendo melhor sozinho, pegando, fazendo as coisas, testando, tentando sozinho. Eu posso ser social auditivo, então eu me dou bem em grupos de estudo que as pessoas estão falando sobre as coisas, estão discutindo os temas. E isso tudo vai estar ligado, como a gente falou, com as suas múltiplas inteligências.
que a gente sabe que as múltiplas inteligências são múltiplas. Você não tem só uma, você tem várias das múltiplas inteligências. Pelo menos aí a gente considera hoje nas lógicas da teoria 3 múltiplas inteligências. Então, das 8 inteligências hoje defendidas pelo Gardner, você tem pelo menos 3. Olha que coisa legal. Você pensar que o seu estilo de aprendizagem está também relacionado ao seu tipo de inteligência. E você conhece quais são as múltiplas inteligências? Se você ainda não conhece as múltiplas inteligências, vamos relembrar. Se você conhece, vamos relembrar. Se você ainda não conhece, vamos entender rapidinho quais são elas. Então, inteligência sinestésica, que é aquela inteligência do corpo. Pensa numa grande dançarina, uma grande bailarina. Ela provavelmente tem uma inteligência sinestésica muito desenvolvida. Eu uso sempre o exemplo da Daiane dos Santos, aquela que faz o duplo twist carpado. Pois é. Você consegue fazer? Eu não. Mesmo com todo o treinamento que possa acontecer, eu sou incapaz de dar um duplo twist carpado. Porque a inteligência sinestésica não é o meu tipo de inteligência. Eu posso aprender a dançar, eu posso aprender a fazer a ginástica rítmica, mas eu nunca serei tão boa quanto uma pessoa que tem a inteligência sinestésica mais desenvolvida. Existe a inteligência espacial. Essa eu também tenho sérias dificuldades. Eu sou o tipo de pessoa que se perde no estacionamento do shopping. Então, se você me perguntar para onde está o norte, o sul, o leste, o oeste, eu vou dizer, tá na frente, está atrás, está à esquerda e está à direita e está à esquerda. Olha aí a inteligência espacial falhando, assim como a noção de direita e esquerda nesse momento. Apesar do que, não falhou, olha aí. É porque como eu estou me vendo aqui na câmera, eu já estou achando que a esquerda é aqui. Porque tá espelhado, olha aí. Mas aqui é a minha direita. Olha aí. Não tá tão ruim assim. Mas a minha inteligência espacial é bem ruinzinha mesmo. E a inteligência espacial tem a ver justamente com isso. Do saber localizar-se no espaço, do olhar um objeto e pensar como ele ficaria se eu virasse num ângulo X, ou se eu virasse completamente de ponta cabeça, por exemplo, como é que ele ficaria? Então isso tem a ver com a inteligência espacial, que é explorado nas aulas de matemática, bastante inclusive, e não só na de geografia. Tem a inteligência interpessoal, que é aquela de você entre as pessoas, interpessoas. Então, essa é uma inteligência de que você consegue entender bem os outros, que você consegue se dar bem socialmente, que você é querido e gosta também das outras pessoas. Essa é a inteligência entre pessoas, interpessoal. Essa foi a terceira inteligência que a gente falou. A quarta é a intrapessoal, intra de interno, de você com você mesmo. Então a inteligência intrapessoal é aquela que você consegue se entender bem, é aquela que você consegue se dar bem com você mesmo. Então, mesmo com todas as dificuldades, você consegue estar bem com você. Tem também a inteligência linguística, que é a quinta inteligência que a gente está falando aqui agora. A inteligência linguística é aquela dos grandes escritores, dos grandes autores, dos grandes comunicadores. Pessoas que lidam bem com a linguagem, seja oral ou seja escrita. Então, se a gente pensar em um Guimarães Rosa, num Machado de Assis, num Shakespeare, eles têm uma inteligência linguística extremamente desenvolvida. Isso falando da linguística na área da escrita. Se a gente pensa aí um Mário Sérgio Cortella, um Faustão, tem inteligência linguística verbal. São pessoas que se comunicam muito bem e a gente consegue perceber isso. A inteligência lógico-matemática, como sexta inteligência que a gente apresenta aqui, então é aquela da lógica, da matemática, do raciocínio numérico, mas não só. Quando a gente fala de lógico-matemático, em geral a gente associa muito a números, mas a lógica ela está presente em toda a nossa vida. Então, não necessariamente uma pessoa com inteligência lógico-matemática bem desenvolvida é uma pessoa que se dá bem em matemática. Então, é uma pessoa que pode ter muita lógica, mas não necessariamente se dar bem com tantos números. Na sétima inteligência, a naturalista, aquela pessoa que gosta da natureza, que entende bem as demandas da natureza, dos animais, dos vegetais, que gosta de estar em ambientes naturais. Em geral, são pessoas que têm uma inteligência naturalista bem desenvolvida. E a inteligência musical, como oitava inteligência reconhecida hoje pelo Gardner,
que é aquela inteligência de quem ouve a música e consegue entender os padrões musicais, consegue entender a melodia, consegue até replicar essa melodia muito bem, e que em geral essa pessoa se desenvolve sempre a partir da música. E entendendo um pouquinho mais essas múltiplas inteligências, e aí, se você quiser, a gente tem aí toda uma proposta de avaliação dessas inteligências, e você entender bem essas inteligências te facilita muito para que você possa aprender de uma forma melhor. Então, eu sei quais são as minhas inteligências, eu valorizo isso e eu consigo utilizar as minhas inteligências para desenvolver aquelas que não estão tão desenvolvidas. Então, hoje, por exemplo, comigo, a minha inteligência linguística, hoje, gostar de ler, gostar de escrever, gostar de falar e ser boa nisso, me facilita na minha inteligência espacial, que eu já falei que eu não sou muito inteligente. Então, antes de sair, eu faço o quê? Eu leio o mapa. Aí eu vou conseguir me localizar melhor. Antes de sair, se eu estou no shopping e eu vou sair por uma porta, vou entrar por uma porta, eu vou sair por ela, lembrando, memorizando as placas, os locais onde eu estou. Então, a minha inteligência linguística me ajuda a suprir uma deficiência em uma outra inteligência. Então, quando a gente compreende isso, a gente consegue lidar melhor com as nossas próprias dificuldades. E aí eu fico pensando, se eu tenho estilos de aprendizagem específicos, que cada um de nós tem, porque eu tenho inteligências específicas, você que é professor, você que é treinador, como você tem lidado com isso com a sua equipe educacional, seus estudantes ou seus treinandos? Porque a função sua enquanto professor, enquanto treinador, é se ajustar à demanda de aprendizagem do outro. Então você precisa ter também estilos de ensinagem que dê conta dos estilos de aprendizagem. Você precisa estar com várias possibilidades de ensinagem para que o seu aluno, dentro do estilo dele, possa aprender melhor. E pensando sobre tudo isso, me lembrei do que hoje tem se falado bastante, das metodologias ativas de aprendizagem. Você sabe o que é isso? Essa é uma conversa longa também. Vamos deixar para um próximo vídeo? Então a gente se encontra brevemente para conversar rapidinho e um pouquinho sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Até mais, a gente se vê. Beijo, tchau!